nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouçamos o Evangelho deste sexto domingo da Páscoa. É o Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 15 a 21. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, pois ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Meu querido irmão e irmã, chegamos já ao sexto domingo da Páscoa. O próximo domingo já é a Ascensão do Senhor e depois, dia 31 de maio, a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. De tal forma que neste ano atípico nós estamos vivendo todo o tempo da Quaresma, vivemos agora todo o tempo pascal em quarentena, suplicando, pedindo ao Senhor a libertação desta pandemia. E é também nesta situação que a palavra de Deus vem ao nosso encontro para nos fortalecer, acima de tudo, nos fortalecer. Duas palavras eu destacaria do Senhor Jesus neste texto. Primeira palavra, mandamento. A segunda, promessa. Jesus começa já dizendo, o texto deste domingo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E no versículo 21, quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Então a primeira palavra é mandamento. Penso que aqui nós devemos nos recordar da palavra do Senhor Jesus, lá no Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, São Mateus. Jesus disse: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas levar à plenitude, viver os mandamentos dados por Deus a Moisés, lá no Antigo Testamento, para vivermos plenamente o amor de Cristo Jesus. Ora, qual é o mandamento maior? Jesus também vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Mas devemos nos recordar sempre, Jesus afirmou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui devemos voltar aos 10 mandamentos, às 10 palavras pronunciadas por Deus, o Pai, a Moisés, ao povo no Antigo Testamento. Nós podemos muitas vezes escapar de uma forma que nos parece lógica. O mandamento de Jesus é o amor. O amor. Sim, mas o amor precisa ser concreto. O amor não é satisfação dos meus desejos, dos meus instintos, daquilo tudo que a sociedade tantas vezes transmite a mim. Não, o amor que Jesus fala
é viver aquilo que o seu Pai já havia revelado no Antigo Testamento. Agora, nós vamos ler as 10 palavras, vamos ler os 10 mandamentos na luz da ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. É sexto domingo da Páscoa, tudo é Páscoa, tudo é ressurreição. Creio que você concorda comigo. Se a humanidade, a nossa sociedade, vivesse aqueles 10 mandamentos, preciosas palavras para a nossa vida, como o mundo seria diferente. 7º mandamento, que é a expressão do amor, não roubar. Imagine toda essa rede de corrupção que temos no mundo inteiro. Não roubar é pecado, é contra o 7º mandamento, e a corrupção traz terríveis consequências, mesmo em tempo de pandemia. Quanta gente passando fome, necessidade por causa da corrupção. Sim, nós precisamos dos mandamentos da lei de Deus. E quando Jesus assim fala, ele está falando aos 11 apóstolos, no contexto da última ceia. Judas Iscariotes já tinha saído e Jesus fala aos seus discípulos, que eram judeus, que conheciam, portanto, os mandamentos da lei de Deus, agora levados à plenitude pela pregação, pela palavra, pela presença de Jesus, que morre e ressuscita. Voltemos ao Decálogo. No centro do Decálogo encontramos não matarás. A partir do 1º mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não matar a si mesmo, não matar ao próximo, cuidar de si mesmo, cuidar do próximo. Por isso que nós, seguindo as normas, as orientações das autoridades sanitárias, hoje vivemos o mandamento do amor, por exemplo, usando máscara, mantendo o isolamento social, que é cuidado e concreto amor com relação aos outros, com relação a si mesmo. Ler os 10 mandamentos, as 10 palavras, o Decálogo, a partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir de Jesus ressuscitado. Então os mandamentos não são pesados, não são proibitivos, mas são mandamentos que permitem a vida, e a vida em plenitude, como Jesus nos disse no Evangelho de domingo passado. E Jesus vai dizer mais ainda: o mundo não me verá mais, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Sim, Jesus está em nós exatamente para que nós vivamos os mandamentos de Deus nosso Senhor, que não nos tiram nada, mas nos acrescentam vida e vida em plenitude, permitindo vida para nós, permitindo vida para o nosso irmão, para a nossa irmã. Primeira palavra, portanto, é mandamento. Lembremos-nos, de novo, esta palavra de Jesus é no contexto da última ceia. Jesus lavou os pés dos discípulos, deu-nos o seu corpo e seu sangue como alimento. Quando nós vivemos os mandamentos, nós estamos lavando os pés dos nossos irmãos, adorando a Deus e servindo concreta e verdadeiramente os nossos irmãos, vivendo o lava-pés. Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Não basta amar Jesus de palavra, é preciso, no concreto da vida, no concreto da existência. E o concreto, inclusive em sociedade, em comunidade, em família,
os mandamentos da lei de Deus. Aí um desafio, se você se recorda dos 10 mandamentos da lei de Deus. A outra palavra, eu vos dizia, promessa. E Jesus, no versículo 18, diz: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Jesus nos promete o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça convosco, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas de Jesus, nós, os cristãos, podemos receber e acolher. É Espírito da verdade, portanto, pode acolhê-lo aquele que vive os mandamentos da lei de Deus. Quem não vive, não se esforça para viver, não conhece o Espírito Santo e não pode experimentar a beleza do Espírito Santo na vida da pessoa, na nossa vida. Então, é a promessa do Espírito Santo. Daqui a 2 semanas celebraremos Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Pois bem, Pentecostes é a promessa de Jesus que se realiza, mas Jesus havia prometido aqui, no momento de sua partida, dizendo aos seus apóstolos: vocês não mais me verão, mas eu enviarei um outro defensor, o Paráclito, o Espírito da verdade. Não vos deixarei órfãos. Nossa oração contínua: vem Espírito Santo, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Meu querido irmão e irmã, somos convidados, portanto, a continuamente suplicar o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo, mas friso, só recebe plenamente o Espírito Santo quem procura viver os mandamentos da lei de Deus. Precisamos viver o mandamento novo, do amor verdadeiro a Deus e aos irmãos. E Jesus, que chamou os seus apóstolos de filhinhos, agora diz: eu não vos deixarei órfãos, vos darei o Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, poderíamos dizer, este 6º domingo é o domingo do mandamento, é o domingo da promessa. E nós sabemos, se Deus promete, Ele cumpre. Jesus nos prometeu o Espírito Santo, Espírito que nos dá força diante de nossa fraqueza, para que vivamos em plenitude os mandamentos da lei de Deus. Desejo a você um abençoado domingo, meditando esta divina palavra e confiando na graça de Deus nosso Senhor. Com Maria, a mãe de Jesus, nós desde já suplicamos a vinda do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.